A grande obra. Queridos irmãos, o que é a grande obra? Muitos podem escutá-la, mas, e ali está o mais, se não realizam a grande obra, perdem seu tempo. Não basta, simplesmente, ter a fé. É claro que a fé sem obras é fé morta. A obra se justifica com a fé e a fé com a obra. O importante é a grande obra. Se alguém nos escuta e tem fé em nossas palavras, mas não realiza a grande obra, se parece ao homem que se olha em um espelho, dá as costas e se vai, nada faz, perde seu tempo. A fé é maravilhosa, mas sem a obra é morta. Se necessita que a fé esteja respaldada pela obra. Nisto do trabalho na grande obra, há que pensar em muitas coisas. Antes de tudo, temos que controlar a língua. De modo algum deve interessar-nos aquilo do diz que disse, as murmurações, o que outros dizem de nós, etc. Recordemos aquela frase que em uma antiga existência pus em um de meus livros: não sou mais porque me louvem, nem menos porque me vituperem, porque eu sempre sou o que sou. Então se me deu o nome de Tomás de Kempis, e escrevi a imitação de Cristo. Pertencia a uma sociedade esotérica, era um monge, ainda que ali, no mosteiro onde vivia, aquilo se ignorava. Usualmente, entre os mosteiros da Idade Média viviam também grandes iniciados, alguns até muito simpáticos. Basta recordar ao famoso Rabelais, que escreveu obras interessantíssimas, um pouco jocosas. Qualquer um que as leia à letra morta, poderia supor que Rabelais foi um palhaço. Um não pode menos que rir ao ler o Gargantua e Pantagruel, e cada agnóstico, se lê esses livros, pode ver que são engraçados. Sem embargo, quando um sabe captar sua profunda significação, vem a dar-se conta de que Rabelais foi, certamente, um grande iniciado. Ele escreveu nesse estilo para tentar salvar-se da fogueira da Inquisição, e milagrosamente se salvou, milagrosamente. Em alguma ocasião, dentro da igreja, ocupou o posto de São Francisco, parecia uma estátua ali. Quando estava nas filas, ele se fazia um pouco palhaço. Certa vez o tiraram, junto com outros monges, e o meteram no calabouço vários dias, a pão e água, mas ele seguia, porque devia ser sempre um humorista, por ser o Papa, e esse jogo quase lhe custa a fogueira. Em todo caso, muitos iniciados dedicados à grande obra, trabalharam na Idade Média em forma intensiva, e até viveram metidos dentro dos mesmos mosteiros do catolicismo romano, identificados, confundidos ali com o clero. E secretamente, em silêncio e a determinadas horas da noite, faziam suas reuniões esotéricas. Tudo isto é bastante interessante, verdade? A obra é o que conta, meus caros irmãos, o que realmente importa. Mas se necessita muita resolução moral, não devemos ter preferências para com ninguém, tratar do mesmo modo, tanto aos ricos como aos pobres, sem preferências, porque se unicamente tratamos nós com muito amor aos ricos e aos pobres os desprezamos, indubitavelmente, não estamos preparados para a grande obra. A língua, por exemplo, é um órgão muito pequeno, verdade? Mas, com grandes bosques acende. O que logra controlar a língua, controla o sexo, porque são os dois polos de uma mesma coisa. Muitas gentes sofrem com o assunto do problema sexual, com sua luxúria, com sua lascívia. Controlando a língua, se controla o sexo e se controla todo o corpo em geral. Vejam vocês um cavalo, por muito brioso que seja, se lhe põe um freio na boca e o monta e o controla. O mesmo é a língua, se a controlamos, todo o corpo fica sob controle. É, pois, muito interessante saber controlar a língua, na realidade é necessário, é específico, é indispensável para a grande obra. Todos em geral, todos os irmãos do movimento gnóstico estão se preparando para a grande obra, perante a vida mesmo e não se lhes pode exigir demais, estão, digamos, no estado de crias. Mas se serenam, se tornam pacientes e controlam a palavra, vão adquirindo as qualidades necessárias, ao fim, um dia, poderão entrar na grande obra. Em todo caso, é claro que a grande obra corresponde já, digamos, a estágios muito avançados do esoterismo, não é? Isso é claro. Antes de tudo, estão, digamos, elaborando fogo, preparando fogo. Algum dia, haverão vocês conseguido a preparação completa do fogo,
então será quando vão começar a grande obra. Falando desde o ponto de vista alquimista, diria que vocês atualmente, e me refiro aos irmãos que estão trabalhando na Forja dos Ciclopes, entre parênteses, possuem o que poderíamos chamar, em alquimia, o leão verde. Obviamente, quando comecem a trabalhar na grande obra, já terão então o leão vermelho. Mas, o que se entende, em alquimia, pelo leão verde? O fogo incipiente, sem desenvolvimento interior. E o que se entende, em alquimia, pelo leão vermelho? O fogo já totalmente desenvolvido, o enxofre, digamos, que simboliza o fogo, já completamente misturado com o mercúrio e que cristaliza ao fim. É claro que, só mediante o fogo desenvolvido, só mediante esses poderes simbolizados pelo leão vermelho, pode chegar já a transmutação alquímica do fogo vermelho, pode chegar já a converter os corpos existenciais superiores do ser em ouro puro. Mas esses são estágios do desenvolvimento interior, já muito avançados. Conforme transmutam, vocês trabalham tão só com o leão verde, estão preparando seus fogos para a grande obra. Neste estado de preparação, tem que fazer um balanço de si mesmos, para saber exatamente o que é que tem de inumanos e o que de humano. Há que eliminar os elementos inumanos e há que polir os elementos humanos, e isso é indispensável. Desafortunadamente, e é o mais doloroso, a humanidade atual, ou para falar em forma mais exata, os humanoides que povoam a face da Terra, certamente nada tem de humana, porque se olhamos uma máquina humana ou humanoide, acharemos dentro dela um assento vital orgânico, e isso é tudo. Muito mais além do corpo físico e do vital, que é o assento da vida, encontramos o ego, o eu, o mim mesmo, o si mesmo. Obviamente, esse ego não tem nada de formoso, somente é uma soma de agregados psíquicos, que personificam a nossos erros. Tais agregados, mais bem possuem figuras animalescas. O mais desagradável é saber que a essência, a consciência, está enfrascada, engarrafada, embutida entre essas figuras animalescas, entre esses agregados que em seu conjunto constituem o que poderíamos chamar o mim mesmo, o si mesmo, o eu. Poderão ver vocês, pois, que o estado no qual nos encontramos é lamentável, somos simplesmente máquinas controladas pelos diversos componentes que constituem o ego, o eu. Viemos ao mundo pelo sexo. Tivemos um pai, tivemos uma mãe, que especialmente tínhamos, e como resultado chegamos a este mundo. É muito interessante ver como nos formamos dentro desse corpo. Dentro do corpo materno, quer dizer, como nosso veículo material o corpo planetário, se desenvolveu e desenrolou, misturado com o materno. Obviamente, foi um germe que penetrou no organismo materno. Esse germe se desenvolveu e desenrolou, e nasceu em seu momento oportuno, é um produto do sexo. Mais tarde, depois do nascimento, dito germe seguiu crescendo e se desenvolvendo, passamos pela etapa da meninez, com o processo de desenvolvimento, pelo da adolescência, até chegar à juventude. O interessante é que todos esses processos, começando pelo da simples concepção, tiveram como causa causar uma união sexual de nosso pai e de nossa mãe terrenal. Toda essa metamorfose, pela qual passa o feto dentro do ventre materno, obviamente é algo extraordinário. Agora, pelo fato de ter nascido, não terminou o processo de desenvolvimento do germe, e isso é óbvio. Muita gente crê, e isso é bastante lamentável, que um adolescente pode já, perfeitamente, ter relação sexual, e não há dúvida de que os adolescentes de nossa época copulam antes da idade determinada. Isso é monstruoso, verdade? Porque sem ter terminado o germe seu desenvolvimento e já estão copulando, é fora de toda dúvida criminoso, sem ter aguardado a maioridade. Só desde os 21 anos em diante, se pode realizar a cópula. Antes dessa idade, o resultado dessas cópulas, de tal copulação antes de tempo, resultam, fora de toda dúvida, desastrosos para os estados posteriores da vida. Em tempos antigos, nenhum adolescente copulava. Hoje se perdeu o sentido de responsabilidade moral, creem que, pelo fato de ser adolescentes, já terminou o desenvolvimento do germe humano, e isso não é assim. Se vocês me prestam atenção, se seguem com serenidade minha dissertação, poderão compreender o que quero dizer. Uma vez que tem cessado o processo de desenvolvimento daquele germe que outrora entrará no ventre materno, já a copulação é possível, é claro.
Em todo caso, o fundamento básico de todos os processos de desenvolvimento, na raiz de todas essas metamorfoses, a causa acharemos, sem dúvida alguma, no ato sexual de nossos pais. Vejam vocês que interessante, como se enlaça tudo no tempo, como de uma união amorosa e um pequenino germe que passa por múltiplos processos de desenvolvimento ou metamorfose. Se não tivesse havido a copulação de nossos pais, indiscutivelmente, nós não existiríamos neste mundo. Essa copulação é, pois, a base de nossa existência. Na mesma mãe, em seu claustro vívido, durante o estado de prenhez ou de gravidez, passa por múltiplas fases. Se preparam os mesmos peitos para alimentar a criatura que vai nascer, seus quadris se alargam, claro está, e todo o seu organismo, indubitavelmente, atravessa por vários câmbios maravilhosos. Nasce a criança, e começa a crescer felizmente, com todas as suas forças. Durante os primeiros 7 anos da vida, trabalha a primeira capa testicular, ela produz certas células para a existência, e nada mais. Então nos desenvolvemos sob a influência lunar. Dos 7 aos 14 anos, passamos pela regência de Mercúrio. Já a criança começa a ir à escola, a estudar, já não está quieto. Etc, etc, etc. Então, ao chegar a essa idade trabalha a segunda capa testicular. Ela produz certas hormonas que definem bem o sexo. E dos 14 aos 21, entra em atividade a terceira capa testicular. É claro que dos 14 aos 21, nos desenvolvemos sob a influência de Vênus. É a idade da fisgada, como se diz, a idade em que os jovens se enamoram das moças, é a idade em que as moças se enamoram dos jovens, etc, etc. A terceira capa testicular no varão produz os espermos e estes, indubitavelmente, vêm a promover muitas inquietações intelectuais. Estes zoospermos dão novas ideias, nova capacidade intelectual, novas formas de pensar, etc, etc, etc. Desgraçadamente, esta juventude está mal educada. Os zoospermos que deveriam ser devidamente economizados para o próprio desenvolvimento, são eliminados em forma absurda. Ao chegar à idade dos 21 anos, cremos que já temos completado todo o nosso desenvolvimento, e nos consideramos maiores de idade, dignidade e governo. E vem logo, então, o ato de fornicação, nefasto. A terceira capa testicular sempre estará produzindo zoospermos, pelo menos na gente jovem e madura. Os anciãos têm gasto, desafortunadamente, esse capital de zoospermos. Então já, em idades avançadas, a terceira capa não trabalha. Fabricam alguns, sim, mas a longos intervalos, tornar-se em impotência senil. O ancião aguarda que sua terceira capa testicular tenha produzido uma boa quantidade de zoospermos, para ir a eliminá-los. Não há dúvida de que sua mulher tem que aguardar 15, 20 dias, 1 mês, 2, 3 meses, enquanto o ancião fabrica seus zoospermos, quando já eles os elimina em uns poucos minutos. Qual é a diferença existente entre a gente anciã e a jovem? Uma. Qual? Que nos jovens trabalha a terceira capa testicular e produz zoospermos, isto lhes dá certas inquietações revolucionárias, certa forma de pensar diferente, etc. Enquanto que nos anciãos, como já não trabalha essa terceira capa testicular, não há suficientes zoospermos, então não tem essas inquietações revolucionárias, não se abrem à verdade, ficam com o que aprenderam quando eram jovens, com as doutrinas que então gravaram em sua mente, em sua memória, se convertem em velhos retardatários, em velhos que não querem dar um passo para frente e que olham aos jovens com desdém e com desprezo. A pugna que existe, digamos, entre os homens da velha guarda e os garotos da nova onda, estriba exatamente nisso. Porque os velhos decrépitos, como já não podem fabricar zoospermos, ficam estancados com o que aprenderam, com o passado, petrificados. Os jovens são diferentes, como estão produzindo zoospermos, têm ideias revolucionárias, se abrem ao novo, buscam algo superior. Mas os velhos não aceitam isto, os velhos se incomodam com a forma de pensar dos jovens, não lhes agrada sua maneira de ser, querem que os jovens marchem por caminhos velhos, não têm nada que dar. Vejam vocês, pois, a causa das pugnas entre a velha e a nova onda. Assim pois que a vida se desenvolve e se desenrola sexualmente.
Graças ao sexo, temos podido ter este corpo físico. É claro que, sexualmente, poderíamos nós nos transformar. Se nossos pais, se a natureza nos tem criado até certo ponto, nós podemos recriar-nos, completar, digamos, essa criação e levá-la mais adiante. Dar-lhe à nossa própria organização formas novas de ser, promover em nós algo grande, fazer de nós verdadeiras criaturas divinas, é possível mediante essa força que nos levou por todos esses processos do sexo, converter-nos em indivíduos de verdade. Mediante a transmutação do esperma sagrado, podemos nós criar um novo organismo, dentro do que já temos. Esse organismo é o corpo astral. Tal corpo tem suas leis, seus princípios, suas forças, sua alimentação, etc. Um sabe que tem um corpo astral porque pode mover-se com ele, porque pode viajar livremente, através do espaço, da mesma forma que um sabe que tem pernas porque pode movê-las, que tem mãos porque pode usá-las, ou que tem olhos porque pode ver. Transformando esse esperma em energia, podemos também coagular tal energia na forma de um corpo mental. Este corpo mental também tem suas leis, seus princípios, suas forças, seus poderes. Um sabe que tem um corpo mental porque pode usá-lo, porque pode com ele capturar ou aprender toda a sabedoria do universo. Com a transmutação do esperma em energia, podemos nós criar um corpo da vontade consciente, ou corpo causal. Quando tal veículo tem sido totalmente criado, mediante a transformação sexual, realmente, podemos nós encarnar, em si mesmos, isso que se chama alma humana, e viemos a ficar convertidos em homens autênticos, legítimos, verdadeiros, em homens com alma, no sentido mais transcendental da palavra. Todas estas coisas pertencem à mesma força que nos criou e que nos tem feito passar por múltiplos processos. Nossos pais, repito, aportaram o germe que tem passado por tantos e tantos processos. A natureza tem feito o que tem podido, mas nós podemos continuar com esses processos sexuais, em forma transcendente e transcendental, até chegar a converter-nos em regentes do universo, em deuses. Obviamente, a força que nos criou, deve ser também utilizada para destruir os elementos inumanos que levamos dentro, os agregados psíquicos, dos quais já falei. Se nós, por exemplo, aproveitamos o poder contido no sexo, esse fogo sagrado, esse raio que brota da matéria caótica, existente em nosso sistema seminal e chamado Kundalini pelos orientais, bem poderíamos desintegrar só com esse raio todos os elementos inumanos que carregamos dentro. Vejam vocês, pois, esse duplo aspecto da energia criadora, o mesmo serve para desintegrar os elementos inumanos que para criar os elementos humanos, é o resultado das glândulas sexuais de nosso pai e que se complementou com o óvulo de nossa mãe, pode receber. Tal germe será desenvolvido mais tarde. Pode chegar a possuir veículos que atualmente não possui, chegar a ter um astral, um mental, um causal. Mas devemos seguir adiante, porque isso já não o faz a natureza, então já necessitamos cultivar-nos nós, ela fez até onde pôde. Agora nos toca a nós seguir adiante com este germe, não deixá-lo que se petrifique, fazê-lo passar por sucessivos desenvolvimentos, mais avançados, e o resultado tem que ser que nos convertamos em deuses, esse é o resultado. Assim pois, meus caros irmãos, ao gravar esta fita que faço chegar à América do Sul, quero recordar a todos que a alquimia é a base, o fundamento da grande obra. Ao mandar esta fita, ao gravá-la aqui junto com vocês, digo que a grande obra seria impossível sem a transmutação sexual. Criar os veículos é o primeiro, obviamente, depois há que recobri-los e aperfeiçoá-los, devemos recobri-los com as distintas partes do ser. Porque uma coisa é criar o corpo astral, por exemplo, e outra coisa é levá-lo à perfeição. Uma coisa é criar um corpo mental, mediante a transmutação do hidrogênio sexual C12, e outra coisa é levá-lo à perfeição. Uma coisa é criar um corpo da vontade consciente, ou corpo causal, e outra coisa é levá-lo à perfeição. E o que se entende então por perfeição de um corpo? Quando o corpo astral, por exemplo, tem sido transmutado, tem sido, digamos, convertido em um veículo de ouro puro, se diz que é perfeito. Mas, para que o corpo astral se converta em um veículo de ouro puro, se necessita desintegrar o que tem de imperfeito, eliminar os elementos inumanos, realizar um trabalho de alquimia.
Os grandes alquimistas dizem que a matéria-prima é a que vai que transmutar, quer dizer, que os elementos inumanos que estão penetrando e compenetrando a esse astral que temos fabricado, devem ser dissolvidos, Nisto de dissolver, há coisas extraordinárias, temos que apelar ao dissolvente universal, segundo a alquimia. Tal dissolvente não é outra coisa senão o mesmo fogo secreto e filosofal. Quer dizer, com o poder do Kundalini podemos dissolver, desintegrar os elementos inumanos. Item estudante. Item mestre. Pois, se um não tem o poder do Kundalini, como poderia desintegrar os elementos inumanos? Nisto joga um grande papel as cores. Quando um começa a desintegrar os elementos inumanos que se têm apoderado do corpo astral, eles tomam uma cor negra e estão simbolizados, na alquimia, pelo corvo. Tal cor negra é o embasamento, o fundamento de toda a transmutação, por isso se diz que há que branquear o corvo. Isto significa que depois de ter desintegrado, queimado, digamos, a matéria putrefacta, os elementos inumanos, o corpo astral tem já um branco imaculado. Por último, se diz que a matéria-prima deve tomar uma cor vermelha. Quer dizer, ao chegar a estas alturas, podemos já saber que o corpo astral se tem transformado em ouro puro, em um veículo de ouro. Por isso se diz, de nós, que carregamos o ouro adentro, o ouro solar. Assim, o corpo astral, convertido em um veículo de ouro, é devorado pela serpente. Quando o corpo astral é devorado pela serpente, é óbvio que fica recoberto pelas distintas partes do ser, fica convertido em um corpo perfeito, em um corpo de perfeição. Um trabalho muito similar haveria que realizar, e há que realizar, fora de toda dúvida, com o corpo mental e o causal, e muito mais tarde há que transformar, em ouro puro, aos veículos búdico e átmico. Só quando nossos corpos são de ouro puro, quando realmente resplandecem, podem ser absorvidos pelo terceiro Logos. Assim é como vem o Logos à existência. Ele ressuscita, levanta-se de entre seu sepulcro, para aparecer aqui, no mundo da carne, no mundo físico, é a ressurreição dos mortos. Assim pois, meus caros irmãos, os que me escutam, tanto aqui como na América do Sul, não só há que fabricar os corpos existenciais superiores do ser, senão que também há que levá-los à perfeição, e por último, devem ser recobertos pelas distintas partes do ser. Em síntese, estou lhes falando da forma como podemos nós utilizar a energia sexual, para fazer que aquele pequeníssimo germe, que um dia entrou no claustro materno, chegue a converter-se por último em um homem solar, no Adam Kadmon de que nos fala a Cabala hebraica. Transformar o chumbo em ouro é o fundamental. Devemos reduzir a carvão, digamos, toda essa matéria, todos esses agregados inumanos que levamos dentro, para que em seu substituto apareça, em cada um de nós, o homem solar. A urgência, a necessidade, meus caros irmãos, como lhes digo, de preparar agora o fogo para a grande obra. A grande obra, em si mesma, vem a realizar-se quando já começam a transmutar, definitivamente, aos veículos criados em veículos solares, quer dizer, quando começam a transmutar os corpos existenciais superiores do ser, em corpos de ouro. Quando elimina os dejetos, o que de inumano temos, e só fica em um homem solar, isso já pertence à grande obra. Eu estou falando esta noite, aqui, em síntese, porque se quisesse falar em detalhes sobre tudo isto, teríamos que escrever um livro de alquimia. Querer conversar sobre todos os processos alquimistas, esta noite, lhes asseguro que não terminaríamos no que nos falta da noite, e aqui teríamos que estar meses e até anos falando. O único que quis, é fazer ênfase nos processos sexuais, em como ele germe tem passado por múltiplos desenvolvimentos, em que não devemos contentar-nos com deixá-lo no estado em que a natureza o deixou, em que agora nós devemos pôr de nossa parte e continuar recriando esse germe, fazendo-o cada vez melhor, transformando, revestindo com os corpos existenciais superiores do ser, etc., e eliminando os dejetos, até convertê-lo, por último, no homem solar. O fundamento é o mesmo, o ponto de partida foi o ato sexual de nosso pai e de nossa mãe. A forma como podemos levar a um ulterior grau de desenvolvimento, é mediante a mesma força sexual que nos criou. Se essa força extraordinária nos trouxe à existência, obviamente,
Tal força pode servir-nos para seguir fazendo as transformações do germe, até conseguir dele, não um simples melhoramento, senão algo grandioso, até conseguir, dele, a formação do homem solar. Não esquecer os processos sexuais, com ele se iniciou o processo do germe. O importante é seguir com esses processos, não deixá-los estancar, continuá-los, até que de tudo isto resulte, mediante as sucessivas transformações sexuais, o homem autêntico, o homem solar, o San Cristóvão. Sabem vocês o que é o San Cristóvão? Cristóvão, Cristovai, o homem que leva o Cristo adentro, o cristificado. Cristoforo advém de uma raiz que é similar de São Cristóvão, aquele que leva já, adentro, o ouro nascente. Tal ouro nascente resulta, pois, do ascenso do Mercúrio da filosofia secreta. Tal Mercúrio é o Enseminis. Cristoforo, aquele que já logrou, digamos, e falando em linguagem alquimista, o fixo pelo volátil. O fixo é o sulfato, o enxofre, melhor digamos, da filosofia secreta, o fogo. Pelo volátil significa, digamos, o mercúrio espiritual. O enxofre está representado pelo fogo, pela serpente, e o volátil está representado pela águia. O enxofre é o fogo, a divina mãe Kundalini, e o volátil é o mercúrio, ou seja, o terceiro logos. Quando já a divina mãe Kundalini, a serpente, tem sido tragada pela águia, que é o terceiro logos, resulta serpente emplumada dos astecas, então temos o São Cristóvão, o homem que carrega o Cristo adentro. Isso é o que necessitamos, que cada um de nós se converta em um São Cristóvão. Faço, pois, chegar, esta noite, minhas saudações a todos os irmãos da América do Sul que me escutam, e os convido a que continuem com o processo de desenvolvimento desse germe, que o levem adiante, que não o deixem estancar, que o sigam transformando, até que fique o homem solar. Disse, meus caros irmãos. Paz inverencial. Há um irmão que quer fazer uma pergunta aqui, creio que há, pois. Item estudante. Bom, venerável mestre, pergunta relativa à sua conferência. Outras vezes, o senhor nos tem dito que quando o indivíduo, propriamente varão, chega aos 50 anos, se esterilizam seus espermatozoides, ou seja, que chega a andropausa. O que sucede então com esse germe? Item mestre. Bom, é claro que a terceira capa testicular, já em certa idade avançada, pois deixa de trabalhar normalmente, já produz muito poucos zoospermos, e é precisamente quando se apresenta andropausa no homem, entre a idade dos 49 e 50 anos. O mesmo sucede na mulher, tem sua idade crítica, ela também tem sua menopausa. Mas se transformam as energias sexuais, se pratica o Sarraja Maituna, se trabalha com a alquimia sexual, se transcende essa idade crítica. Então é possível continuar para frente com os processos maravilhosos do sexo, até fazer desse germe, que um dia entrou no ventre materno e que já tem uma figura definida, algo novo, algo diferente, um homem solar. Item estudante. Venerável mestre, porque um homem casto, que não perca nem um só gameta, tem uma grande vantagem com a mulher gnóstica que perde um óvulo mensalmente, item mestre. Pois, parece-me exagerada a afirmação. Por que uma mulher perde um óvulo, e quando um homem fornicário perde 7 ou 8 ou 10 milhões de zoospermos? E o que é um óvulo mensal em comparação com os milhões de zoospermos que perde o fornicário? Agora, ainda que seja casto o indivíduo, mesmo transmutando a energia sexual na forja dos ciclopes, não deixam de escapar-se alguns zoospermos que são os que permitem, indubitavelmente, a fecundação da matriz. Indubitavelmente, esses zoospermos que se escapam, uns poucos que se escapam, se somam ao ano, são vários, em troca a mulher, não perde senão um só gameta a cada mês, com um pouco de sangue já, digamos carregada de humores, item estudante. A menopausa, item mestre. Na mulher gnóstica que chega à menopausa, que tem estado transmutando suas energias sexuais, indubitavelmente, deve passar pela menopausa, não quer dizer que não tenha que atravessar a idade crítica, claro está que sim, não quer dizer que sinta os efeitos da menopausa, claro está que o sentirá, mas também é muito certo que ao fim passará por essa zona de perigo e então poderá seguir trabalhando na forja dos ciclopes. Em troca, na mulher profana,
que desgastou seu organismo com a fornicação, sofrerá espantosamente na menopausa, e é quase certo que seu organismo, depois da menopausa, pode chegar, francamente, à impotência. Eis ali a diferença da que tem estado transmutando e daquela que foi profana, que jamais transmutou. Item estudante. Venerável mestre, muito obrigado, item mestre. A ver. Bom, meus caros irmãos,